eu sou Sinara Cordeiro, sou psicanalista, atuante também no grupo de pós-adoção Bem Querer São Paulo. E hoje eu venho relatar, pontuar alguns aspectos quando o bebê passa por negligências afetivas, abusos emocionais, como que um ambiente pode transformar esse bebê ao longo de sua vida. E o primeiro ponto aqui que eu quero colocar para vocês é uma frase do escritor Herbert Ward. O escritor ele diz o seguinte: o abuso de uma criança esculpe uma sombra que dura uma vida. Ou seja, se essa criança continua permanecendo nesse mesmo ambiente aonde ele sofre negligências afetivas, emocionais, isso vai refletir para o resto da vida dessa criança. E a ciência demonstra isso, especialmente nas últimas décadas, que o abuso e negligência infantil estão associados ao maior risco de problemas psiquiátricos ao longo de sua vida. Ou seja, pessoas que foram expostas a traumas nas fases precoces da vida oferecem e apresentam maior risco de desenvolver depressão, transtornos, abuso de álcool e drogas. Por que isso? Mas será que é somente após o nascimento que isso pode ocorrer? Então, não. Existem também pesquisas que apontam que todos os sentimentos, todas as emoções que as mães têm durante a gestação, o bebê sente com a mesma intensidade. E vale lembrar que quando ele está ali protegido, dentro daquela placenta, a mesma repassa essas emoções para o bebê. Será mesmo que ele está totalmente protegido? Protegido de um ambiente externo, mas algo dentro dele está sendo construído. O bebê consegue captar e perceber se ele realmente está sendo aceito. E ao nascer, convivendo em um ambiente onde há gritos, agressividade e outras negligências, ele também capta tudo ao seu redor. Mas aí você pode estar perguntando como que ele vai captar, se ele é um bebê, se ele é indefeso, se ele não percebe nada. Vale lembrar que dentro do seu cérebro está sofrendo, está passando por alguns eventos de construção. E é através da escuta e da percepção desse ambiente que é transformado como resposta para o seu bebê, para esse bebê. Ou seja, quais são os impactos de um grito na vida da criança? Quais são os impactos das agressões físicas na vida desse bebê? Tudo isso é cientificamente comprovado. E crianças com históricos de abuso na primeira infância são mais vulneráveis a doenças cardiovasculares. Sabe por que isso? Vamos imaginar um bebê em um ambiente onde há essa agressividade, tanto com outras pessoas ou então direcionado a ele. O que acontece com o cérebro desse bebê? Quando alguém grita, quando ele reconhece que alguma coisa está acontecendo através dessas células. O grito traz um impacto muito grande e profundo no cérebro desse bebê. O cérebro entende que é um sinal de perigo. Vou te dar um exemplo. Sabe quando, em algum momento, os seus pais gritaram com você e estavam ali com o chinelo nas mãos e você imediatamente correu? Sabe por que toda criança corre? Toda criança na faixa ali, quando ela já começa a andar, sabe por que a criança consegue correr? Porque o cérebro é uma resposta do cérebro ao corpo. Corra, perigo, se proteja. Mas como que um bebê vai se proteger desse perigo? Como que um bebê vai correr? Como que um bebê vai entender que ele precisa fazer alguma coisa? Ele não consegue, porque ele depende de alguém. Ele depende do olhar do outro.
Com isso, o cérebro libera altos índices de dopamina, altos índices de cortisol. Sabe qual é o efeito de tudo isso? Externamente, o choro do bebê vem em nuances. Começa em um tom e de repente está estridente ao ponto de alguns perderem o fôlego. E o resultado nisso, na vida, e o impacto na vida dos seus responsáveis, dos seus genitores, é perder ainda mais o controle diante daquele choro, pedindo e exigindo para aquele bebê cesse, para de chorar, cala a boca. E todas aquelas palavras deferidas a esse bebê são associadas como perigo, perigo, fuja. Já imaginou o desespero desse bebê vivendo em um ambiente hostil, agressivo? E gera também uma identificação. Os bebês reconhecem o ambiente onde eles estão. Sabe como que eles reconhecem? Através do cheiro e da voz. Quando o bebê nasce, ele reconhece a voz da mãe, reconhece a voz do pai. Começa, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai reconhecendo a voz das pessoas ali daquela casa. Então, toda vez que ele estiver em contato com a voz que ocasionou aquele prejuízo emocional de raiva, de medo, de sensação de perigo, o cérebro, mais uma vez, vai se preparar para uma fuga, liberando todos esses hormônios: cortisol, adrenalina. E sabe de uma coisa? Vocês podem observar que crianças institucionalizadas, crianças abrigadas, mesmo ainda bebês, elas chegam com uma aparência assustada, aqueles olhinhos assim, ó, prontas para, de repente, ter que tomar uma atitude, se defender. Ah, mas o ambiente mudou, as pessoas mudaram, a casa, mas foram... Qual é a referência que ela tem de ser humano? Quais são as referências que ela tem das pessoas? Elas esperam que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Existem bebês que, aos sons de foguetes, ao som de alguma coisa cair no chão, choram, assustam. Por quê? Ah, mas é só caiu no chão. Não! O cérebro trouxe ali à memória eventos anteriores que tinham o mesmo ruído que ele presenciou. Entende? Então você acha mesmo que o bebê não sabe de nada? Talvez esse saber de nada, você entende que é o saber, né? Como eu estou aqui conversando com você, como eu pesquisei, como eu estudei, como você está aí prestando atenção. Não. O bebê, ele existe. O bebê é um sujeito de direito. E qual é o direito desse bebê? De crescer em um lugar seguro, que proporciona um crescimento e uma estruturação emocional saudável. Quais são os reflexos disso a longo prazo?